Hoje você vai conhecer o nível 3 do Asberg, conhecido como a estação elétrica. Até o final desse vídeo você vai entender porque mesmo depois de mais de uma década de expedições, ninguém conseguiu mapear esse lugar por completo, e sobre a energia que mantém tudo funcionando nesse nível. O nível 3 é classificado como classe 4 de dificuldade de sobrevivência, uma classificação que marca o nível como inseguro, instável e com presença alta de entidades. A primeira coisa que você sente ao entrar no nível é o calor, um calor seco, que não vem de nenhuma ponta específica, vem de todos os lados ao mesmo tempo. E o ar tem um gosto metálico, quase elétrico. Então vem um som, um zumbido grave e constante, cortado em tempos por um clique seco, por um estalo ou por um suspiro de algo liberando pressão em algum lugar que não dá para localizar. E é exatamente isso que desorienta quem entra no nível, porque o som nunca para e você não consegue diferenciar o ruído de fundo do som de algo que está se aproximando. Os corredores desse nível são estreitos, tão estreitos que você precisa andar de lado ou se abaixar. E aqui está um problema do nível. Quase todos os corredores deles são idênticos. A mesma parede de tijolo empoeirado, o mesmo cano enferrujado, a mesma poeira cinzenta no chão. E o mesmo padrão que se repete por tanto tempo que sua mente começa a se questionar. Será que você está realmente andando em linha reta? Ou será que está andando em círculos pelo mesmo trecho sem perceber? E a luz aqui é difícil de achar. Vem de painéis distantes, de fiação exposta, do brilho de geradores entreabertos. É uma luz que não ilumina, apenas revela a sombra. E o calor desse nível também não ajuda. Ele não é uniforme, a temperatura sobe e desce conforme você se aproxima ou se afasta de certas máquinas. Um viajante atento aprende a seguir essas variações com a pele, porque uma mudança brusca de temperatura costuma significar que há uma sala elétrica por perto. O primeiro objetivo de qualquer explorador ao chegar a nível 3 é simples de dizer, mas impossível de cumprir, que é mapear o caminho. A estrutura foi montada em torno da maquinária, ou talvez a maquinária tenha crescido ao redor da estrutura. O que se sabe é que esse nível se estende por aproximadamente 560 milhões de quilômetros quadrados. Numa área desse tamanho, encontrar outro ser humano é raro, mas encontrar uma entidade é garantido. O verdadeiro obstáculo não é o tamanho, e sim que o nível se recusa a ser mapeado, porque em 2012, exploradores documentaram grades de prisão enferrujadas bloqueando trechos inteiros. Desde então, ninguém conseguiu abri-las. Alicates, maçaricos e até explosivos industriais não conseguem nem arranhar essas barras e nem a parede ao redor. E atrás dessas barras, exploradores relatam uma sensação maior de estarem sendo observados. E figuras que se movem quando você não está olhando direto, e quando você aponta uma lanterna para elas, elas desaparecem. Quando você desvia o olhar, você sente o movimento de novo. Está ali, te observando. O segundo objetivo desse nível é simples, que é atravessar ele. Mas para isso você precisa lidar com o que está dentro dos canos. Dentro dele corre um lodo preto e viscoso. Ninguém sabe do que é feito. Só o que se sabe é que o contato queima a pele. Não como fogo, mas como um ácido. Queimaduras de terceiro grau e segundo. E o vapor dele ataca o sistema nervoso. De tempos em tempos, a monotonia dos corredores é quebrada por salas elétricas. Ambientes escuros dominados por um gerador que brilha fraco. Um brilho que parece estar morrendo. Quadros de disjuntores, fiação solta no chão e monitores ligados, mostrando apenas estáticas. Parecem fragmentos de um prédio comum, plantados sem explicação no meio do labirinto. E esse maquinário que explica o traço mais definidor do lugar. O calor nunca desaparece, porque as máquinas nunca desligam. A temperatura média varia entre 18 e 33 graus, mas existem bolsões extremos. O recorde chegou a 57 graus numa sala onde um gerador dividia espaço com uma caldeira em funcionamento. O terceiro objetivo é talvez o mais arriscado, que é aproveitar esse maquinário, desmontar peças úteis e se conectar à energia que ela gera, usar os recursos que o nível oferece, mas para isso você precisa mexer com as máquinas que funcionam sozinhas e são alimentadas por uma energia aparentemente infinita de origem desconhecida. Não existe forma conhecida de desligá-las, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, e de tempos em tempos, sem aviso, elas simplesmente pegam fogo ou explodem. Nunca se apresse perto de um maquinário desconhecido. Aqui o perigo vem da pressa de você pensar que você conhece o lugar, que você não conhece. Apesar disso, o nível 3 é um dos maiores polos de recursos das backgrounds. A água de almendras aparece que com mais facilidade que na maioria dos níveis. Entre os recursos mais raros deste nível está o relâmpago engarrafado, uma energia condensada praticamente exclusiva desse nível, guardada em recipientes que ninguém sabe explicar como foram feitos. Também é possível encontrar objetos sem origem das backgrounds, facas, isqueiros, lanternas, coisas que não deveriam estar ali, coisas que sugerem que outras pessoas estiveram
tiveram aqui antes. E uma curiosidade que em poucos níveis tem. Aqui nesse nível tem um Wi-Fi, e é muito forte. E por causa dessa combinação de recursos e energia ilimitada, que atraiu os maiores grupos ao nível 3. O principal exemplo é a base Gama mantida pela MEG, que é a Major Explorer Group. A terceira base mais importante de toda a rede está aqui, com cerca de 300 pessoas permanentes trabalhando nesse lugar. Foi erguida com material improvisado encontrado dentro do nível, como tijolos feitos de escovas de dentes que foram trituradas e coladas, paredes construídas com coisas que não deveriam ser paredes. Além disso, há áreas públicas residenciais onde os viajantes podem ficar. Nessa área, a MEG tenta implementar tudo que tem na realidade, como escolas para crianças, igrejas, grupos de esportes, bibliotecas e outra curiosidade. Por ter tanta água de amêndoa no nível, é dito aos moradores para não economizarem nos recursos, porque há expedições diárias pelo nível e sempre conseguem trazer uma grande quantidade de água de amêndoas, suficiente para todos conseguirem usar à vontade. Mas o obstáculo aparece de novo. Por ser a base mais bem energizada, ela também é a mais visada, tanto por entidades quanto por grupos humanos interessados em tomar seu suprimento de energia. Os ataques são frequentes, mas o tamanho e a estrutura defensiva têm sido suficiente para que não representem uma ameaça real à sua existência. A MEG gasta aproximadamente 20% de toda a sua economia na defesa da base Gama no nível 3 por causa dos ataques constantes. Existem também um centro de armazenamento do BNTG usado para redistribuir recursos e um pequeno posto dos Followers of Jerry, que já esteve à beira do colapso mais de uma vez sobre ataque de entidade. Se vocês quiserem, posso trazer outro vídeo separado só sobre essas bases que tem no nível 3, porque elas são bem complexas para colocar no vídeo aqui. O que torna o nível 3 diferente de praticamente qualquer outro é o comportamento das entidades que vivem aqui. Por algum motivo, elas são mais inteligentes do que deveriam. Os Hounds não atacam de forma cega. Eles estudam, observam seus movimentos e miram em pontos fracos. Os Skin Stealers infiltram em bases com uma paciência fora do normal. Conseguem manter o disfarce por até 24 horas seguidas, até sua pele começar a corroer. Deathmoths atacam em bando de forma coordenada. E há uma variante de Deathmoths no nível 3 que é chamada Praetorian. Essa variante possui capacidade inteligente maior que o normal, além de conseguir no clipar por pontos específicos do nível. E há relatos que no nível 3 os Deathmoths possuem uma hierarquia definida, com alguns viajantes falando que eles até possuem uma rainha, que é capaz de falar em inglês. Entidades não só seguem o instinto aqui, há um nível de planejamento que não se vê em outros níveis das backgrounds. É como se o próprio lugar as tornasse mais inteligentes, como se a energia que alimenta as máquinas também alimentasse suas mentes. As entidades documentadas no nível incluem Hound, Skin Stealers, Facelings, Wretches, Deathmoth, Duelers, Smilers, Clumps e Death Rat. Cada uma age de um jeito. E no nível 3 a maioria de forma muito mais inteligente do que deveriam. Quem entra e sai do nível segue padrões específicos. A entrada mais conhecida para o nível 3 são as portas destrancadas no nível 2, que costumam levar até aqui. E elevadores no nível 4 e 5 trazem você de volta. E as saídas mais comuns são elevadores no nível 3 que levam para o nível 4 ou o nível 5, e uma porta na base Gama que leva ao nível 11. Mas há um detalhe peculiar que poucos exploram: carros abandonados dentro de salas elétricas. Se você se sentar nele, você é levado para o nível 69. Mais de uma década de exploração não foi suficiente para mapear completamente o nível 3. As grades continuam ali, fechando trechos inteiros. Enquanto essas respostas não aparecem, a estação elétrica continua exatamente como sempre esteve, operando sozinha, no escuro, com uma instalação construída para um propósito que ninguém consegue compreender. Se você chegou até aqui, você entendeu porque o nível 3 é um dos lugares mais perigosos das backgrounds, mas também um dos mais importantes por conta de seus recursos. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para mais vídeos sobre as backgrounds.